nossa conjectura aqui, né? Então, o ar circundante é uma conjectura, ou seja, não é um princípio, é uma proposta de uma coisa que pode ser ou não verdadeira. Então, o ar circundante é o responsável pelo levantamento e movimento de objetos, da parte material, né? Mas a custo de um fluido invisível, ou matéria exótica, é produzido pelo organismo médio, que modula a função de distribuição de movimentos do ar. Ou seja, ele modifica a distribuição de velocidades das moléculas de tal forma que esse ar que circunda faz a movimentação. Esse texto é enorme também. Aqui tem uma outra citação do livro dos médiuns, né? As pessoas acham que o livro dos médiuns é uma fonte, só fala sobre espíritos, né? Mas o livro dos médiuns está cheio de dicas, né? Kardec, raciocínio que Kardec fez, né? A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Isso é importante, ou seja, não ocorre uma diminuição da massa efetiva do objeto. Então a massa é a mesma. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento e essa causa pode exigir os fluidos ambientes que penetram. Isso aqui está escrito no livro dos médiuns. Então, na verdade, assim, como é que a gente começa a fazer o processo de geração de conhecimento? A gente parte daquilo que já foi feito e faz novas conjecturas. A gente começa a dar passos um pouco mais audaciosos. Então, na verdade, eu não estou me desviando em nada aqui. Eu estou apenas utilizando aquilo que a gente já sabe, né, e baseado num conjunto de experimentos e fatos experimentais que a gente sabe e que ajuda a embasar essa conjectura nossa. Então, a consequência dessa tese, a conjectura, na ausência do ar, não existe efeito físico no transporte. Então, se a gente pudesse, isso é uma sugestão que eu faço, se a gente pudesse esvaziar o ar de uma sala e, na presença de um médium de efeito físico, fazer a movimentação, ele não conseguiria. Não seria possível para ele. Isso aqui é uma coisa testada, né? É possível testar esse laboratório. Então é uma proposta que eu faço. A conexão entre o ar e o fluido tem que ser testada. Então isso pode ser feito por meio da realização de fenômeno de transporte em limites, onde a pressão do ar seja controlada. Então se eu variar a pressão, provavelmente vai ter variação no conhecimento de fenômeno. Deve acontecer variações sutis na densidade, pressão e temperatura no ar, que podem não só ser constatadas, mas também medidas e observadas. Há muitos fenômenos de efeitos físicos em que as pessoas participam relatam variações de temperatura. Por exemplo, esfriamento ou aquecimento. Esse esfriamento deve a quê? Do meu ponto de vista, porque parte da energia é transferida do fluido circundante para a realização do fenômeno. Por isso que tem essa queda de temperatura. Então o ar tem a ver. Isso aqui eu estou simplesmente repetindo. E até o final dessa minha apresentação, eu fiz uma página, depois aqui tem até o endereço, e eu estou lançando essa página aqui, nesse evento, se o pessoal depois quiser copiar. Aqui, na verdade, essa página chama Invisible Rings, ela está em inglês, e é uma tentativa que eu tento fazer de descrever que o universo, né, que nós conhecemos, ele é cheio de fenômenos invisíveis. Então, as pessoas falam, não, você acredita em espíritos, você acredita nessas coisas, mas a maior parte, 90% do que existe é invisível, na verdade. Então aqui tem vários exemplos que a gente dá de fenômenos físicos que são invisíveis, mas que existem, que a ciência aceita. E para próximo passo, então, é a questão do espírito. Então, é o detalhe que você leu, porque a gente precisa ler para ver exatamente o que é dito. Mas sabe uma coisa que outro dia eu vi pessoas comentarem, que você talvez tenha ouvido falar também, de teletransporte. Os físicos estão usando o fenômeno local para fazer teletransporte. Será? Aí a gente lembra do filme lá do... que era a Guerra das Estrelas, Jornada das Estrelas, que o Spock sumia aqui, aparecia lá o Spock lá. Só que o teletransporte, que usa o tal fenômeno da física não local, é o seguinte: do lado de você gera um sistema, por exemplo, de duas partículas, por exemplo, só para entender o conceito, faz uma ir para cá, outra para cá. Com essa daqui, você faz ela interagir com um átomo ou com um sistema que está no estado. Assim que interagiu, do lado de lá, a partícula de lá vai colapsar para um outro estado. E usa essa informação para gerar um átomo com a mesma propriedade daqui. Você não está transmitindo a matéria daqui para lá. A informação é que você está sabendo do fenômeno, usando para reconstruir o átomo lá. Ou seja, o Spock está desmaterializando, entre aspas, né, aqui, mas está sendo construído com a matéria presente do lado de lá um outro corpo. Então não é um transporte material. Mas quando fala assim, porque a ciência, às vezes os cientistas gostam de botar uma palavra bonita para dar uma atenção, e aí a gente leigo corre o risco danado de construir em cima disso todo um sistema. E
cuidado que, assim, a sugestão que eu acho que vale a pena a gente ter como espírita, vamos correr o risco de, sem querer, aceitar uma mentira. A gente faz isso por mediunidade, né? O Erasto, lá no livro dos Médios, fala que eu prefiro rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma única falsidade. Por quê? Porque se a gente, vamos supor que eu acredite no Goswami, e agora, para refazer o que eu criei toda na minha cabeça, uma concepção de explicar o mundo com isso aqui. E aí, para entender o Espiritismo, o que diz que é diferente? Vai ser um trabalho mais difícil, né? É só esse cuidado que eu sugiro. Mas não de a gente não investigar, não procurar. Um colega nosso, o Alexander, professor em Juiz de Fora, de Medicina e Psiquiatria, ele mandou para a gente uma referência, eu não tenho ela de cabeça, mas o Kardec, numa revista espírita, em algum lugar, faz menção que um dia alguém vai descobrir uma física dos fluidos espirituais. E a gente acredita, logicamente, sem dúvida que, por ser um elemento material, há de ter leis que regem o comportamento, a estrutura. Mas como a gente faz isso? Fazendo analogia direta e saindo aí aceitando? Não, a gente tem que ser científico, tem que usar os nossos métodos de física para tentar chegar a isso. Mas a física ainda nem reconhece direito o fenômeno. Então, assim, sugestões como a Demis fez hoje, eu acho super válido, que a gente vai no fenômeno, registra ele com algo material, e a partir disso faz as perguntas seguintes, e assim caminha a ciência, eu acho que é por aí. Quero parabenizá-los pelo trabalho e pela exposição. A minha pergunta para o Ademir: a semelhança que existe entre a foto Pilgrim e essa que você expôs? Não tem nada a ver. Isso é uma questão muito interessante que você fez, porque na década de 80, 70 teve uma exposição muito grande do fenômeno de imagens que... O que é a quimografia? É uma fotografia elétrica. Você tem um meio transparente, você coloca um campo elétrico de alta frequência e tenta, utilizando filmes químicos, né, observar o que acontece em torno do ar próximo à emulsão fotográfica. Se você usar um CCD, o que acontece? Não acontece nenhum daqueles eventos que supostamente, né, seriam relacionados com algum aspecto não material ou espiritual com a fotografia aqui. Então não tem nada a ver isso que eu estou falando com a câmera de Schlieren. Schlieren é uma técnica fotográfica de estudo de meios transparentes. Só isso. Então com ela eu consigo o quê? Eu consigo observar variações muito pequenas na índice de refração, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o estado térmico do ar. E é isso que ele está propondo para estudar. É bem provável que se eu usar um método de efeito físico, eu veja uma pluma térmica diferente, né, de uma pessoa normal. Então tem que ser feita essa comparação. Ele vai depender do quê? Vai depender do médium, do tipo de mediunidade. Tem muita coisa para ser estudada, muita coisa mesmo. Fala o nome da foto. Eu falo bem rápido, o doutor Arthur avisou que a gente vai pegar a fila. É rápido. Na verdade, eu pergunto para os dois, parabéns para os dois, mas eu vou citar o Zollner, por exemplo. O Zollner, ele foi um daqueles que ainda continua sendo bastante citado no meio espírita como um físico que trabalhou fenômenos para justificar a existência espiritual. Então a minha pergunta é, hoje, a maioria dos espíritos ainda se remete a pesquisadores, o Brooks mesmo, a pesquisadores do passado. A gente teria alguma outra referência para trabalhar os temas que estes pesquisadores lá no passado fizeram, que obviamente com o progresso que nós temos, nós entendemos melhor o que eles estavam fazendo, talvez se tinham ou não sentido. Existe alguma outra referência que nós poderíamos ter, como o Zollner, por exemplo? Você fala referência aqui moderna? Moderna para os fenômenos que ele chamava de espiritual. De física eu não conheço. O Zollner, na minha opinião, ele foi um grande injustiçado. Os fenômenos que ele viu eram autênticos, só que a intelectualidade na época não aceitou. E ele tem uma tese muito interessante, que depois teve uma repercussão grande, embora as pessoas interpretem de forma diferente. Ele achava que o universo tem mais de 3 dimensões, teria 4 dimensões, e a espiritualidade, a matéria espiritual, né, ela seria o quê? Seria uma matéria que existiria nessa 4ª dimensão, seria um universo paralelo. Hoje em dia, com o desenvolvimento cosmológico, isso virou coisa comum. Então, a teoria das cordas, eles falam abertamente que o universo tem 11 dimensões. Então, na verdade, assim, ele foi injustiçado porque eles achavam que ele era louco. Ele envolveu, teria necessário fazer vários estudos históricos, ele envolveu uma briga com o físico famoso real,
processo de aporte, né, que de repente o objeto aparece, existem métodos que fazem isso hoje aqui. Então se consegue explicá-los na quarta dimensão. Né, mas está aberto, ainda há necessidade de se estudar mais isso.